Isso. Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. É, então, a gente acabou de ouvir uma música que falava que o nome dela é Eu Sou Teu Pai, e ela é da Valesca Maísa. Eu nunca tinha ouvido, mas eu achei a letra bem bonita. E ela fala assim: Eu tenho um pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Exuá, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Exuá, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz no fim do túnel, a força como quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, e na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade da intimidade. Então é isso, gente. Depois ele repete algumas vezes aí. E é bem profundo, porque ele realmente quer isso. Ele quer um relacionamento de intimidade, né? E a gente ainda tá no começo do ano, né? A gente está aqui dia 30 de janeiro, né? Mas o tema de hoje é um tema sobre os nossos sonhos, né? Sobre os nossos sonhos para 2024. Esse é o tema do que eu vou falar aqui hoje, tá? E, e eu vou dividir bastante coisas aqui com vocês, coisas minhas, e falar aqui bastante coisas. Eu não tive tanto tempo assim para me preparar hoje, mas eu sinto que eu tenho que dividir o que tem acontecido na minha vida e falar várias coisas para vocês, porque eu tenho certeza que muitas de vocês estão passando por momentos iguais e passam também. Mas eu acho que começo do ano, todo mundo senta, né? A maioria das pessoas sentam, fazem planos, algumas pegam até um papelzinho, fazem ali, escrevem algumas coisas que querem. Eu sempre escrevo lá um monte de coisa que eu quero, né? E eu penso ali, nossa, eu quero isso para 2024, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E aí entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e eu continuo frustrada, porque as minhas metas, as coisas que eu coloco ali para mim, eu não consigo, né? E eu fico, cara, por quê? Né? Tanto as metas de saúde, emagrecer, conquistar o corpo tal, conquistar tal coisa profissional, fazer isso, fazer aquilo, viajar para tal lugar, tem tanta coisa, tantos sonhos, né? Que aí, ao longo da vida, a gente acaba ficando frustrado, né? A gente acaba vivendo frustrado, porque a gente acaba falando assim, cara, quando que vai chegar a minha vez? Deus, quando que vai chegar a minha vez? Você falou que eu tenho uma promessa que a minha vez vai chegar. Quando que é a minha vez? Mas é, a gente tem terceirizado muita coisa só na mão de Deus. Deus, ele é poderoso para fazer muita coisa, mas Deus, ele é Deus do impossível.
O que está dentro do possível, você tem que fazer. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe, certo? Então, se Deus te dá uma promessa, né? Se ele fala, olha, eu vou te dar uma ONG de tal coisa. Se você não começa a se mover nessa direção, a fazer alguma coisa, a trabalhar em direção àquilo, a se conectar com pessoas, sabe? Se mover, dar pequenos passos em direção àquilo, sabe? Passos de fé em direção àquilo. Sabe? Porque é isso que Deus quer. Comece a dar pequenos passos de fé em direção àquilo. Entendeu? Não é para você ficar assim, ai, Deus disse que é para mim, então é para mim, vou ficar aqui, ó, vou ficar aqui assim, ó, sem fazer nada, ó. Deus disse, ó. Não, gente. Deus, se você tem uma promessa, Deus ele te prometeu, você faz o possível e ele faz o impossível. Ele vai te conectar com pessoas, ele vai fazer o que ele tem que fazer, mas você pode fazer o que você pode fazer o que estiver ali nas suas mãos, certo? Então, o que que acontece? Acaba, entra ano, sai ano, a gente recebe as nossas promessas, né? E a gente não vê as promessas acontecerem nas nossas vidas, né? É promessa de tanta coisa, é tanta coisa que a gente espera que acontecesse na nossa vida, que a gente está esperando, e isso causa uma frustração enorme, né? Porque nada acontece, você fica assim, e aí, Deus? E aí? Tá acontecendo tanto na vida de tanta gente, e aí, Deus? E aí? Mas é algo que me fez pensar muito o início desse ano, né? O quanto eu tenho feito. Pode falar, Bianca. Não, conclua a sua frase. O quanto eu tenho feito para as promessas que ele deu na minha vida se cumprirem, o quanto eu tenho agido, entendeu? Então, a palavra para esse ano é agir. A É, palavra para esse ano é agir. Vamos nos movimentar, vamos agir, porque tem poder quem age. Nós temos o poder. Deus, Jesus, ele morreu na cruz por nós. Nós temos a centelha divina aqui dentro de nós. Tudo que ele pôde fazer por nós, ele já fez. Então, nós temos que agir e fazer algo com fé de que nós vamos conseguir, com fé de que ele já fez tudo na cruz por nós. Então, a gente vai fazer, a gente vai tentar, a gente não é tentar, entendeu? A diferença entre quem consegue e quem não consegue é porque quem não consegue desiste. Então, você vai tentar, não deu certo, é porque eu ganhei experiência. Tenta de novo, ganhei experiência. Tenta de novo, ganhei experiência, certo? Então, não fiquem frustradas, porque entra ano, sai ano. Você tem as promessas que ele deu para você, e além das promessas que ele deu para você, você tinha ali os seus sonhos, mas você desistiu dos seus sonhos porque eles não dão certo. Eles não dão certo, mas aí eu te faço uma pergunta. O quanto você trabalhou, boa noite, Conceição, o quanto você trabalhou, o quanto você agiu com inteligência em direção ao seu sonho, certo? Então a gente vai falar aqui sobre. Primeira coisa, voltem a sonhar. Se vocês são aquelas pessoas que estão frustradas, né? Porque sai ano, entra ano, né? Todas as suas promessas, elas continuam sendo frustradas, tudo aquilo que Deus te prometeu não cumpriu, nada aconteceu e você não aguenta mais, você quer uma mudança de vida, mas você não vê essa mudança acontecendo na sua vida e, né, começa a dar um desespero que você fala assim, meu Deus, e aí?
Quando vai chegar a minha vez? Chega a vez de fulaninha e fulaninha. O que que eu tô fazendo de errado? O problema sou eu? O problema é você mesmo. Amiguinha, vou te contar que o problema é você mesmo. E agora a gente vai entender. O problema é que você não age. Esse é o problema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar a sonhar. Sonhar é extremamente importante, certo? Então, nós ainda estamos no início do ano. Voltem a sonhar. Faça ali os seus sonhos. Deus, ele é Pai. E hoje a gente ouviu uma música. Olha lá, vamos lá. Olha o que falava a música. E se precisar, é só chamar. Eu não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Essa foi a música que a gente ouviu. Então, se um pai terreno, né, já quer dar as coisas para o filho, né? Eu não sou mãe, mas eu sou tia. E hoje, por exemplo, hoje de manhã aconteceu um acidente com o meu irmão. E meu sobrinho entrou aqui no meu quarto e falou: Tia, como tá o meu pai? Gente, meu coração assim quebrou em ver a tristeza do meu sobrinho, sabe? Fiquei com vontade de pegar ele no colo e falar assim: tá tudo bem, não se preocupa, sabe? E aí eu fico pensando, imagina um pai, né? Agora, imagina uma mãe. Agora, imagina o Pai Celestial, que o amor dele é muito maior do que o nosso amor. O amor dele não se compara, né, ao nosso amor. Então, ele não quer que os seus planos sejam frustrados. Não, ele tem planos melhores do que os seus. Então, não esqueça de Jeremias 29:11, certo? Não esqueça. Uh, Jeremias 29:11 está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança de um futuro. Esperança e um futuro, certo? Então, os planos dele para nós é muito melhor do que a gente possa imaginar. E quando a gente está percorrendo ali um tempo difícil, é difícil, mas lá na frente, quando a gente começa a encaixar o quebra-cabeça, a gente olha para trás e fala assim, cara, que perfeição. Só pode ser Deus que está encaixando tudo isso mesmo, porque é impossível um ser humano encaixar tão bonitinho do jeito que foi encaixado aqui, certo? E outra coisa, olha o que fala Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que os amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você ama a Deus, você tem que ficar calmo com as coisas que acontecem com você, né? Então, ouse sonhar, volte a sonhar, porque Deus, ele é o seu pai, tá? E ele não é um pai sádico, tá? Ele é um pai de amor, ele é um pai que cuida de você e ele tem planos bons para você. Então, ouse sonhar, certo? Ande em intimidade com o seu pai. Sabe por quê? Porque quando você anda em intimidade com o seu pai, sabe o que vai acontecer? Você vai ter. Os seus pensamentos vão ser os pensamentos dele, os seus planos vão ser os planos dele. Então vai ficar muito fácil você lidar com tudo isso, entendeu? Porque quando você tiver ideia, o seu coração vai estar muito alinhado ao coração dele, certo? Ok, continuando aqui. Você quer falar alguma coisa, Bianca? Você queria falar alguma coisa? Não, é que como no início você estava falando sobre esses planos, né, que as pessoas geralmente fazem, né? Eu sempre ouvi isso. Ah, quais são os seus planos, pô, né? O ano novo, não sei o quê. E engraçado, eu fiquei assim, gente, eu nunca fiz isso. Eu nunca anotei nada, nunca fiz aquela listinha, sabe? E aí eu fiquei me perguntando, mas por que que eu nunca fiz isso? Aí me vieram duas coisas, assim.
Acho que a primeira é porque eu nunca esperei nada. Tipo assim, o que que eu quero? Não sei, sabe aquela coisa? Não sei o que que eu quero. E aí, por quê? Pô, mas por que que eu não sei o que eu quero? Aí eu acho que foi meio que por acomodação. Me veio um pouco isso assim. Não sei se é porque eu trabalho no emprego público, né? Então é sempre aquela mesma coisa. Aí eu nunca. Não... Então, em relação assim, a trabalho, eu nunca tive que esperar. Nunca fiz planos em relação a isso, porque não ia mudar, não vai mudar nada. E a outra coisa que me veio foi frustração. Assim, eu nunca fiz planos assim para não me frustrar, porque se não se concretizar, eu não me frustro. Mas isso é horrível. Como assim? Não pode Me existir isso. veio muito isso. Tem que fazer planos, sim. Você tem que ousar sonhar, entendeu? Tem que sonhar, sim, sabe? Uhum. Tem que ousar sonhar. E é isso, certo? Então, tem que ousar a sonhar, tem que pensar assim, olha, então eu quero uma casa. Eu quero um apartamento. Eu quero um carro. Sonha, Bianca, sonha. Sonhar Não, eu pequeno, acho que sonhar grande é a mesma coisa. Eu eu tenho quero. isso ao longo do ano. Eu não sou de sentar e ficar planejando. Sim, eu tô bem, por exemplo, assim, enfim, eu tô seguindo a minha rotina. E aí, de repente, eu quero tal coisa. Assim que eu Uhum. vou fazendo, entendeu? Eu não tenho essa metodologia, eu não gosto muito disso. Eu deixo um pouco as coisas acontecerem e aí eu vou pensando no que eu quero. Mas me veio um pouco isso também. Eu acho que eu não planei, assim, não chego a planejar no início do ano. Me dei conta, né, pela questão, assim, da frustração. Uhum. Mas eu achei interessante, tipo assim, olha, não tá, então é por isso, me veio a resposta, né? Uhum. Então, continuando aqui, né? Vamos sonhar. Então, o que que eu proponho a vocês? Escrevam os sonhos de vocês nas áreas de vocês, nas áreas, certo? Então, vamos lá, divida a vida de vocês nos pilares. Então, escreva os sonhos de vocês na área espiritual, na área financeira, na área, na área espiritual, na área financeira, na área profissional, na área de relacionamentos, na área, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma das suas amizades, na sua área material. Então, escreva sonhos para essas áreas, certo? Escreva sonhos na sua área de saúde, escreva lá sonhos para cada área. Escreva lá um sonho, dois sonhos, três sonhos, certo? Só que o que que acontece? Geralmente as pessoas elas param só em escrever os sonhos. Então escreva os sonhos e apresentem esses sonhos para Deus, certo? Apresenta, ó, a Kel escreveu aqui para mim, familiar, espiritual, pessoal, profissional. É, é isso. Então, as pessoas apresentem esses sonhos para Deus e não pare por aí. Depois disso, o que que você vai ter que pensar? Ok, na minha área profissional, o que eu preciso fazer diária? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar na área de saúde. Eu vou colocar aqui na minha área de saúde. Imagina que eu quero emagrecer tantos quilos. O que eu preciso fazer diariamente para conseguir emagrecer, conseguir esse objetivo aqui? Então, imagina que eu quero emagrecer 20 quilos. Então, esse é o meu sonho, emagrecer 20 quilos em 2024. Então, o meu sonho está escrito ali. Agora você vai esquecer o seu sonho e você vai focar no seu planejamento. O que que vai te levar a esse sonho? Você já apresentou esse sonho a Deus, certo? Ele vai ajudar você, ele vai ajudar, mas quem tem que agir é você. Você tem que fazer alguma coisa para isso. Então, o que que você precisa fazer nessa área de saúde? Você precisa se alimentar bem. Então, diariamente,
você precisa de um plano alimentar para você se alimentar bem. Pelo menos de 3 a 4 vezes por semana você precisa fazer exercício, certo? Então não adianta você só ficar ali no sonho e não fazer nada. Você tem que trazer esse sonho para o seu planejamento, certo? Então, a alimentação correta e o exercício ele vai ter que ser parte, certo? Bom, então eu quero tal coisa. Então você vai ter que começar a pensar, tá? Então o que que eu preciso fazer? Gente, Deus, ele faz o impossível. O possível você vai fazer, tá? Você vai focar ali toda a sua energia, tá? Eu observo muito o Reinhard, né? Porque o Reinhard é uma pessoa que eu aprendi muito espiritualmente. E ele, gente, ele trabalha muito. E eu já ouvi dele que e não foi só dele que eu já ouvi de outras pessoas, que ele depende de Deus, ele depende de Deus como se ele não trabalhasse. E ele trabalha como se ele não tivesse Deus. Entendeu? Então, assim, ele confia em Deus, ele depende de Deus como se ele não trabalhasse, como se ele não ganhasse dinheiro nenhum. Mas ele trabalha como se ele não tivesse Deus, como se Deus não fosse ajudá-lo. Ele dá o melhor dele, certo? Ele dá os 120%, ele trabalha muito, sabe? Às vezes é 5 horas da manhã, eu estou recebendo mensagem hoje mesmo. Era o quê? 7 horas da manhã, eu falei com a minha mãe. Ai, meu chefe já tá me mandando mensagem. O Reinhard me mandando mensagem. Aí minha mãe falou assim: ai, seu chefe fica demais no seu pé, né? E eu falei: não, mãe, é normal. Mas assim, na verdade, ele estava me perguntando algumas coisas. É, mas é isso, gente. Sabe, ele trabalha muito e isso me dá um ótimo exemplo, sabe? Que a gente realmente tem que dar o nosso melhor. A gente está trabalhando para Jesus, sabe? A gente tem que dar o nosso melhor em tudo que a gente faz, sabe? E eu sempre vou lembrar de algo que ele falou na minha EPS. Eu não sei se ele falou na sua EPS sobre a preguiça. Ele falou na minha EPS que Deus abomina a preguiça. Ele falou que existem mais versículos na Bíblia contra a preguiça do que contra a perversão sexual. Gente, você já pensou o que é isso? Existem mais versículos na Bíblia contra a preguiça do que contra a perversão sexual. Então, a gente tem que espantar da nossa vida. Se a gente sente aquela preguicinha, a gente, assim, tipo, ei, sai, não quero, vamos animar, bora, porque isso acaba com a nossa vida, acaba com os nossos sonhos. Se a gente não age, se a gente não vai, se a gente não corre atrás do que é o nosso, como que Deus vai fazer o nosso impossível, sabe? Eu começo a prestar atenção em todas as vezes que eu conquistei algo, todas as vezes que Deus me deu alguma coisa que eu falei assim, uau, muito mais incrível do que eu imaginava, sempre foi em momentos que eu estava trabalhando muito e fazendo muito, sabe? Eu estava fazendo muito do meu, e aí ele me deu algo que foi assim, bum, muito mais ainda do que eu esperava, Ô, entendeu? Ruth, acho que Mas é nunca importante foi em momentos que eu assim, tava lá assim, fazendo nada, sabe? acho que também é importante a gente frisar assim a diferença da preguiça pro descanso, porque a gente precisa descansar, tem momento que a gente tem Ah, que parar, sim, né? sim, Senão a gente também surta, né? sim, Senão a gente fica sim. exaurido mesmo, e a exaustão é muito ruim para nossa saúde, enfim, para tudo. Então eu acho Sim, que é assim, gente, até Deus descansou no sétimo dia, né? A gente exatamente. também tem que É, descansar, eu mas acho que quando assim, a você gente for veio. trabalhar, a gente tem que dar o nosso melhor.
é nosso melhor. Eu acho que, assim, a preguiça é aquela coisa, você sabe que você tem que fazer e você fica: "Tá, daqui a pouco". Aí você vai adiando: "Não, mas não sei o quê. Ai, mas aqui tá deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, tá, né, no sofá, na cama tá tão bom". E você vai adiando, vai passando as horas, vai passando o dia e você não faz, que a gente chama de procrastinar, que é uma Isso. palavra bonita para preguiça. Aí é que tá errado. Então, por exemplo, tem um teve uma pintura ontem, apesar de eu ter feito várias coisas durante o dia, eu fiquei assim: "Ah, não, eu vou". Não, eu fiquei mais estudando, eu não fiquei fazendo tanta coisa assim não, mas dediquei um dia, assim, mais para estudar. Tô estudando muito sobre relacionamentos, lá com o Lucas Scudellese. Gente, eu recomendo muito o canal dele, Ele é que muito bom, né? muito bom. Assinei a plataforma dele também tudo, mas enfim. Estava ouvindo, né, anotando algumas coisas, fiquei mais tirei boa parte do dia para estudar isso. Aí chegou, falou assim: "Ah, não, à noite eu gosto mais de pintar". "Não, mas eu vou descansar um pouco". Aí eu fiquei assim, me bateu aquela coisa assim: "Não, termina logo a pintura que você tem para terminar, que falta pouco". Aí eu fiquei lutando comigo, porque minha vontade é ficar na cama. Eu falei: "Não, quer saber, vou levantar, se não levantar, ferrou". Eu levantei, fui para meu ateliê e pronto, aí eu consegui terminar de pintar. Então, às vezes, é uma decisão de segundos que você Sim, precisa a gente tomar. tem que matar o nosso próprio corpo, os nossos próprios sentimentos e É, decidir, porque depois, quando a gente está fazendo, a gente se sente bem, é, entendeu? É, exatamente. e aí é assim, né, gente? Eu acabei de ler uma coisa aqui que uma amiga postou e eu falei, uau, muito incrível. Deus, ele te dá a direção. Quem escolhe dar o passo somos nós, né? Então Deus ele dá a direção, olha, eu quero que você faça isso, mas você decide dar o passo em direção àquilo. E ele não consegue fazer o impossível. Quer dizer, consegue, ele até consegue, mas assim, por que que ele vai fazer se você não dá o seu passo? Entendeu? E aí as E pessoas ainda ficam cobrando de Deus, né: "Ah, Deus, mas eu quero tal coisa, porque você não fez nem aquilo que eu te pedi para fazer, isso daqui é mais". entendeu? E aí eu trouxe aqui, gente, alguns provérbios, é um livro muito legal para a gente ler. Eu gosto de ler provérbios assim, por exemplo, hoje é dia 30 de janeiro, então eu vou lá e leio Provérbios 30. Amanhã é 31 de janeiro, eu gosto de ir lá e ler Provérbios 31 porque tem 31 capítulos em Provérbios. Então, eu gosto de ler assim, porque é um livro muito rico. Aí você lê Provérbios todos os meses. Eu peguei alguns versículos aqui sobre preguiça e vou ler para vocês, tá? E a maioria vem em Provérbios ou Eclesiastes. Olha o que está falando aqui. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbios 20, 13. Aí, olha aqui, Provérbios 10, 4 ao 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Eclesiastes 10, 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Provérbios 6, 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Ai, gente, olha isso, a formiga é um exemplo a seguir, né? Olha lá, segundo Tessalonicenses 3:11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Então, olha aqui foi Paulo falando para as pessoas que trabalhem e comam do seu próprio pão. Paulo, ele era missionário e mesmo como missionário, ele trabalhava porque ele não queria ser um peso para os irmãos ali que estavam entre para os Você estava lugares que ele visitando, né.
que ele estava visitando. Então, todos os lugares que ele visitava, ele trabalhava para ele poder comer. Então, você trabalha para você comer, certo? Então, olha ali, Provérbios 6:9. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Vamos lá, ó, 2 Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenávamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, né? Também é Paulo falando. Quando ele estava entre eles, ele ensinava: se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Ou seja, gente, trabalho. Eles pregavam isso na Bíblia, eles pregavam o trabalho, né? Não a escravidão, o trabalho, né? Então, trabalhar é importante, né? Olha lá, Provérbios 12:27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Então, tá falando que aquele que trabalha dá valor ao que ele ganha, né? Provérbios 15:19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. E o último, Provérbios 21:25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Karina, a gente está falando aqui sobre a importância dos sonhos, de planejar, de trabalhar, de dar o nosso melhor no trabalho. E aí eu falei aqui sobre que o quanto a Bíblia exorta, o quanto a Bíblia condena a preguiça. Enquanto a Bíblia condena mais, tem mais versículos sobre a preguiça, contra a preguiça, do que contra a perversão sexual. Claro que a perversão sexual é um grande problema? Mas existem muito mais preguiçosos do que pervertidos sexuais. Então, a Bíblia condena mais preguiçosos do que os pervertidos sexuais, porque às vezes as pessoas acham que isso nem é pecado, e isso traz sobre a pessoa uma tristeza muito grande, porque a pessoa fica muito frustrada, porque não consegue realizar os seus sonhos, não A vida consegue trava. sair do lugar. Como é que é? A vida trava. Tudo A trava vida na vida dessa trava pessoa. completamente, ela não sabe o porquê, mas o que a gente tem que fazer já sabe. Coloca os sonhos e depois traz ali para a realidade. O que eu preciso fazer diariamente para tornar esse sonho em realidade, né? Então, pequenos, porque o seu sonho, ele vai se tornar real através do que você faz diariamente, não do que você faz uma vez no mês, não, é diariamente. Você vai trabalhar no seu sonho diariamente. O foco do seu sonho é diário. Então, quero perder peso, vai ser todos os dias que eu vou trabalhar. Eu quero melhorar a minha vida financeira, vai ser todos os dias que eu vou trabalhar nisso. Eu quero melhorar minha vida profissional todos os dias. Eu quero, mas você precisa de foco, você precisa de ter um sonho. Porque, por exemplo, Bianca, se você não tem um foco e falar assim, eu quero ganhar tanto até tal data. Não, vou te dar um exemplo melhor. Entendeu? Eu lembrei assim, gente, eu falei isso, mas eu acabei de lembrar que eu fiz um plano, eu nem me dei conta. Eu já Eu vou te. planejei para ano que vem eu fazer uma viagem pela Europa. Então, ou seja, eu Uhum. já vou me organizar financeiramente para eu guardar dinheiro para realizar essa viagem para ano que vem. Então, eu tenho que fazer roteiro, tenho que ver hospedagem. Então, assim, não é um plano para 2024, mas
É um plano que eu já Sim, que estipulei e você eu já tenho precisa meta. começar a colocar em 2024, porque exige É, dinheiro, planejamento, sim. Então, eu né? tenho uma meta que vai se cumprir para 2025. E outra coisa também, eu estava ouvindo de uma amiga falar que com essa pessoa que recebeu uma palavra, que ela receberia, na palavra profética, que ela receberia o dom de ciência. Aí eu falei, tá, e aí, se cumpriu? Ela, não, mas tem quanto tempo que você ouviu essa palavra, né, que você recebeu? Ela, tem 40 anos. Ela, caraca, tem 40 anos. Você sabe o que é dom de ciência? Ela, não, você já leu na Bíblia? Tem isso? Olha, eu acho que não. A pessoa nem procurou saber. E O se que é? passou esse tempo todo, né? O que é dom de ciência, se tem esse dom na Bíblia, né? Aí ela falou assim: "Então olha só, você faz o seguinte, você dá um Google aí, procura o que que é isso, vê e começa a agir". E aí o que que ela me falou: "Gente, olha presta atenção, se a palavra de Deus não é suficiente para você agir, o que que vai ser?". E a mesma coisa a gente Exato, pode aplicar para os nossos sonhos. Se você tem um plano, né, se você tem um sonho de alguma coisa e você não agir para aquilo ali acontecer, ele nunca vai sair do papel. exato. Eu quero dirigir, então eu primeiro tenho que tirar a carteira, então eu já estou me organizando também para isso, para tirar a O que carteira. que você precisa para tirar a carteira? Você Ir para precisa uma de escola. dinheiro? Você precisa É, de tempo? Você precisa ir para a escola? Você precisa. Então, os nossos sonhos, eles são realizados diariamente. Então, você precisa colocar datas neles. Você precisa colocar data, precisa colocar tal data, tal dia vou fazer tal coisa, tal, vou começar tal coisa, tal dia, vou fazer e começar a fazer. E depois que você fizer isso, que você colocar essa atividade precisa ser feita, você vai começar a colocar na sua agenda, tá? Qual é o horário? Tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu vou fazer aquilo, tal horário eu vou fazer isso. Por quê? Você está trabalhando ali para o seu sonho. Você vai trabalhar para o seu sonho. Você tem quantos sonhos? Tantos sonhos. Então, aqui eu estou trabalhando para o meu sonho aqui eu estou trabalhando para o meu sonho. Então, diariamente você está lá trabalhando para os seus sonhos, certo? Mas você também precisa colocar e visualizar ele dentro de você, sabe? É muito poderoso a gente visualizar ele aqui, porque o mundo espiritual, ó, ele está aqui dentro, certo? E eu tenho tido algumas experiências e eu tenho pedido para o Espírito Santo ele me ensinar mais sobre isso, né? Porque eu tenho tido uma percepção de que, né, Jesus ele veio para trazer o reino dos céus para a terra. E o que eu e a gente o que a gente ele veio para trazer o reino dos céus. E o que eu entendo é que é para a gente viver o reino dos céus agora, manifestá-lo, né. Cabe a nós. manifestá-lo na terra. Sim, mas o que eu tenho entendido é que o reino dos céus ele está aqui na nossa mente, sabe? E que E quando a aqui, gente né, começa, oi, também. aqui E e aqui na aqui, boca. então por isso que eu vou falar para vocês o poder do nosso pensamento e o poder das nossas palavras. E quando você alinha a sua frequência com os seus pensamentos e com as suas palavras, você começa a manifestar o reino dos céus aqui na terra. Entendeu? Você começa a manifestar. Vou começar a falar sobre as palavras. Cuidado com as palavras. Cuidado, muitas vezes fala assim, ai, gente, como eu tô gordinha. Não, não fala assim. Ai, como eu sou gordinha. Não fala assim. Olha o que você está declarando na sua vida. Entendeu? Ai, como eu sou idiota. Olha o que você está declarando na sua vida. Ai, como eu sou burra. Parece uma coisa besta, Boba. mas boba. Mas as nossas palavras têm poder. E Poder. além disso, Ruth, é o que você vai passar a acreditar. De tanto você falar isso, né, essas frases aí que você acabou de citar, você começa a acreditar nelas.
Sim, sim. Olha o que está escrito em Provérbios 21, 23. A palavra de Deus nos revela preciosos ensinamentos acerca do nosso falar. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. O Senhor nos concedeu um órgão capaz de dar vida ou de levar à morte. Ele está falando que a boca e a língua é capaz de dar vida ou morte. Aí você começa a pensar, opa, peraí, mas por que dá vida ou morte? Será que é só porque palavras podem magoar ou palavras podem... Não, não é só porque palavras podem magoar ou palavras podem deixar a pessoa feliz. Vou mostrar um documentário aqui para vocês do poder que as palavras têm. Prestem atenção aqui que eu vou mostrar. Estão vendo aqui o meu YouTube, né? Uhum. Todo mundo vendo? Ok. Então, bora lá. O que é isso, tá? Eu não vou passar tudo, mas ele vai mostrar sobre o que acontece quando, com a molécula da água, quando nós proferimos palavras de amor ou palavras de ódio, tá bom? E aí, eu vou parar na metade, porque tem 15 minutos, a gente não vai ter tempo de ouvir tudo isso. Masaru Emoto, cientista japonês, demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos alteram a estrutura molecular da água. A técnica consiste em expor a água a essas forças, congelá-la e depois fotografar os cristais formados. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado da mais água. receptivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. O Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira foto é uma foto da água Represa da Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta nessa de próxima prece. série de fotos. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Chi do amor. Chi do amor.
E aqui podemos ver o obrigado. Bom, parei aqui. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Então, o que que é, o que que ele demonstrou? Ele demonstrou que através das palavras, a molécula de água, ela mudava o seu formato através da palavra que você ficava falando para ela. Então, quando você falava obrigada, a molécula de água se tornava de uma forma. Quando você falava eu vou te matar, ela ficava de outra forma, ficava feia. Quando você falava eu te amo, ela ficava de outra forma. Então, a minha pergunta é: se a molécula de água ela muda conforme as palavras e a energia que você coloca naquela palavra, nós somos feitos 80% de água. Vocês acham que realmente nós não temos nada com as palavras? Nós não somos influenciados pelas palavras? É claro que nós somos influenciados pelas palavras. Olha o que está falando aqui em Provérbios 21 e 23. O Senhor nos concedeu um órgão capaz de dar vida ou de levar à morte. Então, sim, nós somos influenciados, nós somos, sim, afetados pelas palavras, tá? Então, isso é muito, muito importante. Tomem cuidado com as palavras que saem da sua boca para falar de você mesmo. Seja profeta da sua própria vida e seja profeta na vida do seu filho, seja profeta na vida da sua família, seja profeta na tua casa, profetize coisas, profetize bênçãos na sua casa, certo? Então, profetizem coisas boas para a sua casa, certo? Traga coisas boas para a tua casa através das palavras que você traz aí na tua boca, certo? E, Então, Ruth, é outra coisa isso. também em relação ao pensamento, né? Que lá em Efésios, né, fala para a gente levar cativo todo pensamento a Cristo. Então, né, acho que tudo aquilo que não esteja de acordo com a visão de Cristo para nós, né? Ou seja, pensamentos ruins, negativos, a gente também tem que interrompê-los, porque senão vai acontecer uma coisa, você vai alimentando aqueles pensamentos, chega uma hora que você começa a proferir. Então, né, Jesus falou que da sua, a boca fala que o coração está cheio. Sim, Então, uma coisa também que a gente tem que ficar muito atento com os nossos pensamentos, para não deixar exatamente. eles se verbalizarem, né? Pensamentos Exatamente. ruins. Exatamente. E o que eu quero terminar é terminar de falar sobre o poder dos nossos pensamentos, né? Sobre
né, eu venho experimentando algumas coisas que eu tô falando assim, gente, tanto é que às vezes passa algumas coisas pela minha cabeça, eu falei assim, eu cancelo, e eu começo já a pensar em outras coisas, porque, olha, bizarro, porque eu pensar, o negócio acontece, sabe? Mas eu acho que é realmente um negócio assim, tipo, é forte, assim, sabe? Tô trazendo assim o reino dos céus para a terra, sabe? E é assim, as coisas mais bizarras dos pensamentos mais bizarros, assim, sabe? Mas assim, é, às vezes eu falo assim, olha, se tal coisa acontecer, vai ser boa para mim, para tal, por isso, por isso, por isso. Aí daqui a pouco acontece. Eu falei, nossa, gente, eu só pensei, de repente aconteceu, sabe? Então, vamos usar isso para o nosso bem. Vamos pensar que o reino dos céus está aqui, aqui e aqui, né? Então, comecem a se encher da palavra de Deus para vocês encherem a sua cabeça aqui da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, e comecem a alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus, o seu coração ao coração do Pai, para que você comece a entrar nessa frequência do reino dos céus. Porque quando você entra nessa frequência do reino dos céus, seus pensamentos vão ser pensamentos dele. Então, quando você pensa, os negócios vão começar a se concretizar. Quando você falar, as coisas vão se concretizar. As coisas vão começar, sabe, ficar muito simples, sabe? Porque o reino dos céus, você vai começar a enxergar o reino dos céus aqui sabe, na terra. Você vai começar a E assim, enxergar, se materializar, o reino do céu se materializar aqui na terra. e assim, É isso. Ruth, você já tá um pouco assim mais avançada, né? Mas para as meninas, eu recomendo assim, gastar um tempinho, sei lá, nem que seja 5 minutos do seu dia, mentalizando aquilo que você quer que aconteça, né? Mentalizar esse pensamento, essa imaginação. É você imaginar o negócio saindo do papel, acontecendo. Então, vou citar assim meu exemplo. Eu me mudei, né, de uma casa para apartamento recentemente. Então, eu ainda tô assim, já organizei a casa, assim, mas tá, tem coisas que eu quero fazer, né? Por exemplo, a sala, né, minha sala, eu tenho vários planos ali para ela. Então, às vezes eu me pego, se eu tivesse com alguma pessoa aqui na minha casa, eu ia dizer que eu sou maluca, porque sabe quando você fica assim pensando, né, vê se uma pessoa tá com cara de paisagem, enfim, tá com a cabeça lá na lua? É assim, eu me paro e eu gasto muito tempo, né? Eu não gasto 5 não, eu gasto, sei lá, meia hora, pelo menos. E eu fico ali pensando em cada detalhe de como é que eu quero que fique a minha sala. Como o meu quadro vai ficar em tal parede, nessa posição, com isso aqui, com isso aqui. Então, eu consigo visualizar, né, pela imaginação, como eu quero que aquilo aconteça. E é claro, né, eu tenho que me mover também para. Então, assim, eu já comprei algumas coisas que eu quero, outras, né, não dá ainda, vou esperar o mês virar, enfim, planejamento, né, financeiro. Mas isso é bom, porque isso vai te ajudar, é uma prática que você vai passar a fazer recorrentemente, que é essa mentalização, essa imaginação. Isso vai te tornar também mais apto para alcançar voos maiores, né? Desejar coisas maiores, e você vai conseguir visualizar e vai chegar a esse ponto que a Rui está falando aí. Que é você Gente, pensar e o negócio acontecer. gente, isso nada mais é do que fé, É. sabe? E eu tô falando isso para vocês aqui agora, porque isso é algo muito novo, tá? Que eu tô começando a viver, que eu tô ficando meio besta, assim, sabe? Porque eu até pouco tempo atrás eu não vivia isso, não. E Deus tem me dado algumas experiências assim de eu começar a pensar e a coisa se materializar. Tipo, eu pensei, daqui a pouco a coisa aconteceu. Pensar, a coisa acontecer. E coisa boba, tá? Eu pensar em manchar
a camiseta juro para você, manchar a minha camiseta tipo, eu tô indo numa reunião, eu tô pensar em manchar a camiseta, a camisa antes de entrar na reunião e de repente a camisa tá manchada. E eu perguntei para o Espírito Santo, mas o que que é isso? Entendeu? Porque eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo se era o Espírito Santo tentando me avisar que isso iria acontecer ou se o que que era aquilo, porque eu não era aviso. Para mim não era um aviso, sabe? Mas ela manchou mesmo? Manchou, E não saiu mais a manchou. mancha? Não, foi assim, eu tinha uma reunião muito importante no hotel mais chique da cidade, com uns ingleses e uma galera aí de São Paulo. E aí, eu na ida, eu pensei assim, ai, cara, eu tava com tempo de sobra, aí eu falei assim, nossa, já pensou se acontecer alguma coisa e eu me atraso? Aí, mas eu falei assim, ai, mas eu tô com tempo suficiente. Aí, eu tava com tempo suficiente, e aí eu peguei e falei assim, ai, cara, eu amo o Starbucks. Aí eu falei assim, vou passar para comprar um Starbucks. Já que eu tô aqui na Paulista, então eu vou comprar o Starbucks, porque não é em todo lugar que tem agora em São Paulo, né? Porque eles estão fechando em vários. Aí passei no Starbucks, comprei Starbucks, estava toda feliz bebendo meu Starbucks. Aí veio assim na minha cabeça. Ai, já pensou se eu tô toda arrumadinha indo para a reunião? Já pensou se o café cai na minha camisa? Eu tava Caiu. adiantada, cara. Eu tava adiantada. Você não está entendendo que eu estava adiantada, não tinha como chegar atrasada, tinha muito tempo. Eu consegui ir para a entrada errada, eu consegui chegar atrasada, 15 minutos atrasada, e eu consegui derramar café na minha camisa branca. E aí eu cheguei, todo mundo estava sentado e todo mundo olhou para mim, para minha mancha branca. E eu só... Foi bizarro, sabe? Mas aí eu perguntei, mas Espírito Santo, o que que é isso? O que é isso? Tipo, você não estava me avisando. Eu sei quando é aviso, você já me avisou outras vezes, entendeu? Eu sei o que é aviso. E aí eu pedi para ele me explicar, entendeu? E aí ele recentemente, essa semana, tipo, isso aconteceu essa semana. E ontem à noite ele me falou que isso era a manifestação do reino, sabe? Que o reino dos céus está aqui, está aqui, está Ah. aqui, e que agora eu entrei numa frequência de manifestação do reino e que eu tenho que tomar cuidado. Muito cuidado! Muito Eu cuidado, tenho que você tomar pensa cuidado, porque eu só estou manifestando o reino. E aí É. eu lembrei, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma profecia que ele me deu que eu recebi. Ele pegou e falou assim, que ele estava me entregando uma chave, uma chave uma chave da porta, da porta do reino dos tesouros dos céus, que eu iria acessar esses tesouros dos céus, eu iria pegar esses tesouros e eu iria trazer esses tesouros para a terra, para os lugares mais pobres da terra, onde pessoas precisavam muito de recursos, onde pessoas muito simples e de muita necessidade precisavam desses recursos, e que eu ia mostrar para essas pessoas que no reino dos céus não havia pessoas em Miséria. necessidades. E aí, quando veio essa chave, assim, eu... "Oh, o reino dos céus, a chave do reino dos céus, a frequência do reino dos céus." Aí eu entendi, entendeu? Então, Então, gente, meninas, comecem, ó, a declarar o que vocês querem que aconteça e em seguida vocês imaginem, mentalizem aquilo
de fato acontecendo. Então, ó, é declarar, é imaginar e mudando toda a frequência, agradecer antes de ver, e toda a frequência começa a ser modificada. Obrigada, Deus, obrigada, papai, obrigada, Jesus, obrigada. Sabe, você começa a agradecer assim como se você já tivesse todas as bênçãos de Deus, assim como se você já tivesse tudo, como se ele já tivesse te entregado tudo. Você agradece assim, como se você já tivesse na palma da tua mão, sabe? E aí, E de aí repente, você vai ser, rapidinho, Rô, só te contando que eu lembrei, assim, aí você vai ser surpreendido, por exemplo, com a sua conta de luz vindo zerada. E eu gastei muito ar-condicionado, que janeiro aqui no Rio faz muito calor, mas muito. Eu fiquei assim, Jesus, como assim? E eu só comecei a agradecer. Obrigada, obrigada, obrigada. Deus, não tô acreditando. Que bom, que bom. Minha conta veio zerada, minha conta de luz. Pronto, você tem um olha, coração essa aí foi grato. boa, hein? Essa aí foi boa. Acontece. Olha, tem prova, eu posso mandar para a Ruth, eu vou te mandar para vocês a impressão, tem a conta de luz para provar. Então, gente, é isso. Vamos viver o reino dos céus. É isso que Deus quer para gente, que a gente viva o reino dos céus. Eu vou desligar agora a nossa gravação para a gente bater um papo. Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, poder fazer. Mas é isso, gente. Obrigada para quem está aqui ouvindo na gravação. Um beijo e até semana que vem. É isso, né? Então, interromper a